Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Carlos Nepomuceno sobre um assunto que, vamos combinar, mexe com todo mundo: os desafios de amar hoje em dia. A ideia aqui é a gente repensar o que de fato faz um relacionamento valer a pena. E olha, essa frase é a chave de tudo que a gente vai conversar. É uma metáfora muito forte, né? Pensa nisso. O custo de insistir numa relação que não está alinhada. É como continuar numa viagem de trem sabendo, lá no fundo, que o destino está completamente errado. Pois é, e aí que mora o perigo. O que o Carpinejar diz aqui é batata. A gente quer o amor pronto, sabe? Como se fosse um móvel que já vem montado da loja. A gente esquece que a parte mais importante, a construção, a montagem, essa parte é com a gente. Beleza? Então vamos começar pela base de tudo. Qualquer conexão de verdade parte de uma amizade confiável, certo? Só que para um relacionamento amoroso, bom, aí o buraco é mais embaixo. Precisa ter um algo a mais. E é exatamente esse algo a mais que a gente vai tentar entender agora. E olha que interessante essa comparação. Honestidade, confiança, carinho, isso é o básico. O feijão com arroz de qualquer amizade boa. Mas num namoro, num casamento, a coisa muda de figura. As vidas se entrelaçam, as rotinas se misturam e aí o nível de exigência sobe bastante. E é justamente para ajudar a gente a avaliar esse algo a mais que o Nepomuceno criou um tipo de framework, uma ferramenta mesmo. É uma estrutura para a gente analisar a compatibilidade de um jeito mais pé no chão, mais realista. E são essas aqui, as 6 químicas essenciais do amor. Pensa nelas como as engrenagens de um motor, sabe? Tem a visual, a afetiva, a sexual, a intelectual, a do humor e, por último, a operacional. Para a relação andar, todas precisam girar juntas, em sintonia. Vamos dar uma olhada em cada uma. Começando pela química visual. Essa é a mais óbvia, né? É a atração física, o santo que bate. E é super importante lembrar que isso é 100% subjetivo. Cada um tem seu critério, é aquele primeiro empurrãozinho, mas, como a gente vai ver, só isso não sustenta nada. Aí vem a química afetiva. Aqui o papo é sobre a linguagem do carinho. Como é que o afeto aparece no dia a dia? É com palavra? É com toque? É com um tempo junto de qualidade? Porque se uma pessoa demonstra de um jeito e a outra espera de outro, vira uma confusão. Um pode se sentir super amado e o outro completamente esquecido, mesmo que o sentimento exista. Depois, a química sexual. E olha, isso vai muito além da parte física. É sobre sintonia, sobre entrega, sobre conexão de verdade na intimidade. É um lugar onde a conversa e o respeito são tão cruciais quanto o próprio desejo. Se essa parte não tá legal, pode ter certeza que contamina todo o resto. Vamos para a química intelectual. O papo flui, rola aquela admiração pelo jeito que a outra pessoa pensa. Sabe aquela vontade de ouvir o que ela tem a dizer? É essa química que mantém o interesse vivo, que faz a relação crescer e não ficar parada no tempo depois que a paixão esfria um pouco. E essa aqui, gente, a química humorística, não dá para subestimar de jeito nenhum. É conseguir rir juntos, sabe? Rir das mesmas bobagens e, principalmente, rir dos perrengues. Um senso de humor parecido deixa tudo mais leve. É um termômetro incrível para saber se o casal está na mesma vibe. E por último, mas talvez a mais importante, a química operacional. Essa é a que muita gente esquece de olhar e, ironicamente, pode ser a que define se o relacionamento vai para frente ou não. Então vamos parar um pouquinho e dar uma atenção especial para ela. Porque é aqui, na química operacional, que o sonho do romance de cinema dá de cara com a realidade da vida como ela é. Pensa comigo, de todas essas químicas, qual é a mais deixada de lado? Pois é quase sempre a operacional. A gente pode chamar de logística do amor. E é ela que, quietinha, acaba virando a grande prova de fogo da relação. E aqui a gente vê o que isso quer dizer na prática. É sobre morar perto ou longe? Os horários de trabalho batem e os de sono. É fácil de se ver? Como é que fica a divisão das tarefas de casa? E o respeito pelo espaço de cada um? É a engrenagem do dia a dia, que precisa funcionar sem virar um sacrifício. E agora a gente volta para a nossa história do trem. O que acontece quando a gente ignora que uma ou mais dessas químicas simplesmente não existem na relação? A verdade é dura, mas é essa. Insistir numa viagem errada não vai magicamente consertar o destino. Só aumenta o preço da passagem. E esse preço a gente paga com energia, com saúde emocional e com tempo. Um tempo precioso que não volta mais. Ok, para a gente fechar e amarrar todas essas ideias, vamos passar por algumas frases-chave do Nepomuceno. São como pílulas de sabedoria para a gente levar para a vida. A primeira, claro, reforça a metáfora do trem.
Insistir no erro só aumenta o prejuízo. E a segunda é a base de tudo. A relação começa na amizade. O resto a gente constrói em cima dessa base. Se não tiver a base, a casa cai. E essas duas são geniais. A ideia não é achar alguém perfeito, porque isso não existe. É achar alguém cujo desequilíbrio seja administrável, sabe? E o ponto principal, as químicas não precisam ser todas nota 10. Mas, gente, nenhuma pode ser nota 0. Uma química zerada já compromete o motor todo. Aqui a gente volta para a química operacional, o encontro do romance com a conta de luz. Estar junto tem que ser fácil, tem que ser leve. Se vira uma operação de guerra toda vez, se a logística é sempre um parto, cadê a graça? O relacionamento não pode ser um segundo emprego. E essas duas aqui são sobre se proteger, sobre amor próprio. Relacionamento tem que ser porto seguro, não um campo de batalha diário que suga toda a sua energia. E o mais importante, se para estar com alguém é preciso deixar de ser quem se é, então o preço já ficou caro demais. A passagem está impagável. Para fechar, duas reflexões sobre o tempo. A beleza do começo uma hora passa, mas uma convivência boa, saudável, isso só fica mais valioso. E no fim das contas, maturidade é isso, é conseguir olhar para o todo, para o conjunto da obra, sem ficar cego por uma química só. Fica a reflexão, né? Olhando para essa jornada, qual química talvez esteja sendo deixada de lado? E para quem sente que essa jornada é complexa e gostaria de um apoio para navegar nesse tal de amor 2.0, o próprio autor, o Nepo, deixa o contato dele para quem quiser aprofundar no assunto.